Então, boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais um início de útil, né? Dia útil da semana. Primeiro dia útil da semana, na companhia de vocês, na companhia desse livro tão instrutivo, tão educativo, na companhia desses amigos espirituais que nunca nos deixam, que estão sempre aqui nos envolvendo, nos incentivando nessa nossa procura de ensinamentos, de melhoria moral, de evolução. Então, mais uma vez, a gente sempre frisa, né, o prazer, a alegria de estar junto com vocês, a gratidão de ter vocês aqui juntos conosco e com esse livro, no Livro dos Espíritos. E uma coisa importante, né, Célia, eu outro dia estava pensando em sugerir aos nossos amigos que estão nos acompanhando, né, que nós falamos sobre antipatias e simpatias, falamos sobre esquecimentos do passado, sobre que eles, se tiverem algum evento, com eles, né, que eles relatem para nós, tragam para enriquecer um pouco aqueles que estejam participando, né, possam também ter contato com a experiência que vocês vivenciaram. E aí seria até, né, é uma maneira clara, sim, de mostrar que isso que está sendo dito aqui acontece nas nossas vidas. Não é leiturinha, não. Porque com certeza acontece. Vocês terão experiências, relatos, né, de vivências, de simpatias, de encontros, de antipatias, de situações, né, Célia, desse item que nós estamos abordando. Vamos hoje falar ainda desse fechamento que Kardec vai fazer sobre o esquecimento do passado, mas em que, em alguns casos, nós recebemos orientações, informações, quando é útil para o nosso desenvolvimento. Vocês tragam para nós esses relatos para enriquecer aí e nos mostrar o quanto esse livro traz para nós essas realidades, né? Então, para dar início ao nosso trabalho, ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, pedindo a essa espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, a permissão para darmos início a esse estudo, pedindo que nos envolva, que nos ajude, Pai, a termos a sabedoria, a termos a sensibilidade de levar esse estudo, envolvidos assim na Tua luz, envolvidos no Teu amor, na Tua benevolência. Nos ajude, Pai, nos ajude, Mestre Jesus, Mãe Maria, nos intua, nos ajude a assimilar esses ensinamentos, que tenhamos a felicidade, que tenhamos as palavras certas para levarmos e envolvermos a todos nós, encarnados e desencarnados, nessa aquisição desses ensinamentos. Pai querido, Mestre Jesus, Mãe Maria, esteja aqui conosco, nos envolvendo, nos ajudando, nos fortalecendo nessa nossa busca de melhoramento. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós estamos, né, Nivaldo? Nós vamos, antes de iniciarmos o nosso estudo, aqueles momentozinhos iniciais, né, que nós introduzimos, né, nos nossos encontros. Então, o de hoje, para nossa reflexão, diz assim:
Cuide bem das coisas que o dinheiro não compra. São elas que te tornam rico. Então, cuide bem das coisas que o dinheiro não compra. Vamos pensar nessas... O que o dinheiro não compra? Isso é tudo que a gente vem trabalhando aqui, né, Célia, no estudo desse livro dos Espíritos, né? Então, na continuação da reflexão, são elas, quer dizer, aquelas coisas que o dinheiro não compra, são elas que nos tornam ricos, e ricos de verdade. É verdade. A gente é pobre de espírito. No sentido espiritual falando. A gente tem que ser pobre de espírito, no sentido espiritual falando. Porque vamos ser ricos. A gente não vamos nos enganar que por mais dinheiro que a gente tem, a gente não vai comprar gratidão. Com certeza. A gente não vai comprar amor. Não compramos amor, né? Carinho. Verdadeiro. Afeição, né? Verdadeiro. Amizade. Puro. Não. Isso o dinheiro não compra. E é isso que nos torna verdadeiramente rico. Verdadeiramente rico. Porque está lá no Evangelho, né, Nivaldo? Que quando nós chegarmos no mundo espiritual, ninguém vai nos perguntar qual era o número da tua conta bancária? Quanto é que você deixou lá? Qual o número do seu CPF? O quanto você tinha, os teus bens materiais? Ninguém vai nos perguntar isso. Muito pelo contrário. O que vão nos perguntar, o que você fez com aquela oportunidade de desenvolver o teu amor, a tua gratidão, a tua fraternidade, o teu auxílio. E nós vamos responder o quê? Meu dinheiro não comprou. Isso é exatamente aquela máxima que a gente sempre fala, né, Célia? O que temos, nós deixamos. Somos. Nós deixamos aí. Só vamos levar o que somos. O que somos. Então, é o que o dinheiro não compra. Então, só para a nossa reflexão, o início da nossa reflexão nessa noite de hoje, no início da semana. E é sempre bom, Nivaldo, porque a gente tem o cuidado de escolher essas reflexões e elas estão sempre ligadas ao nosso ser espiritual. Ao nosso estudo, motivo do nosso estudo, né, Célia? Célia, então a gente está encerrando praticamente hoje esse tópico que é sobre o esquecimento do passado. Isso. Nós paramos na semana passada na questão 399 e chegamos até o primeiro parágrafo da nota de Kardec. Kardec fez um fechamento para nós, né? Nós vamos voltar à pergunta, à resposta e rapidamente até o ponto onde nós paramos, para a gente dar sequência, né? Para não ficar uma coisa assim solta no ar, porque há muita gente que está chegando agora pela primeira vez ou não assistiu semana passada, então a gente vai pegar a questão 399 no início. Lembrando também que nós estamos no programa de número 86. Né, Célia? Bom, então, na questão 399, Kardec pergunta aos espíritos: as vicissitudes, ou seja, as aflições da vida corporal, sendo, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas futuras, segue-se que, pela natureza dessas vicissitudes, se possa deduzir o gênero de existência anterior. A gente aqui, explicando um pouquinho mais essa pergunta que Kardec faz, é pelo tipo de vida que nós estamos, pelos nossos sofrimentos, pelos quais estamos passando hoje. Será que é possível a gente saber que tipo de vida nós tivemos na encarnação passada? Porque muitas das vezes a gente nos queixamos, né, Célia, do que nós estamos passando hoje. O que não quer dizer, né, Nivaldo, que, por exemplo, em existências passadas, eu pratiquei, né, vários abortos. Eu abortei várias crianças.
né? E nessa minha atual existência atual, eu quero resgatar. Eu sonho. Não, eu posso querer sonhar em ser mãe e não me ser permitido. Perfeito. Ser mãe. Isso, eu tô usando esse exemplo porque, para dizer, nem sempre a coisa acontece assim. Tá? Eu posso continuar nessa existência não querendo ser mãe, mas eu posso cuidar de uma creche. Exatamente. Eu posso ser professora, cuidar de um universo imenso. Né? Então, é só para deixar claro que não é porque hoje eu vivo na miséria, eu tenho uma miséria num grau muito elevado, que na encarnação passada eu vivi na opulência. Não é, a coisa não é assim. Ontem foi isso, então, em consequência, vai acontecer isso. Não é assim. Então, nem sempre é assim. Nem sempre mas Kardec pergunta se há alguma coincidência no fato de estarmos passando determinadas situações hoje com a nossa relação à nossa vida passada. A gente pode fazer o link? Podemos fazer um link? E eles respondem, muito frequentemente, visto que cada um é punido por aquilo em que pecou. Todavia, Todavia, não se deve fazer disto uma regra absoluta. Foi o que você falou. Isso. Não podemos fazer uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro. As tendências, o instinto da pessoa, né? São um indício mais seguro, pois as provações que o espírito experimenta refere-se tanto ao futuro quanto ao passado. Aqui a gente encerra a participação dos espíritos. Kardec, então, vai fazer um fechamento da abordagem desse esquecimento do passado, e nós começamos a ler essa nota de Kardec semana passada. O primeiro parágrafo, ele começa dizendo: ao chegar ao tempo marcado pela providência para a sua vida errante, ao final da nossa vida, o espírito escolhe ele próprio as provas a que se deve submeter para apressar seu adiantamento, isto é, o gênero de existência que julga o mais apropriado para lhe fornecer os meios. E essas provas são sempre relacionadas com as faltas que ele deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tente recomeçar. Então, Kardec está nos dizendo que quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós vamos ser esclarecidos de todas as faltas que cometemos e vai ser dado a nós a oportunidade de um novo nascimento, de uma nova reencarnação para corrigirmos tudo que fizemos equivocadamente. E é aí que nós, né, Célia, vamos escolher se nós cometemos determinados equívocos em vidas passadas. Como eu vou corrigir isso? Temos várias formas de corrigir. Temos várias formas. A Célia citou, né, uma mãe que tenha abortado ou alguns filhos, ela hoje tem a oportunidade de, nessa nova encarnação, ter uma família e cuidar desses filhos, e muitas das vezes até ampliar esse cuidado a outros filhos, a outras crianças, né? E, Nivaldo, quando Kardec começa a nota dele dizendo, chegando ao término marcado pela providência para sua vida na erraticidade... vida espiritual. Olha só. Erraticidade é o espírito que está no mundo espiritual. Perfeitamente. Aguardando o momento propício para ele reencarnar. Então, a Kardec começa chegando ao termo marcado pela providência, ou seja, nós vamos ao mundo, nós retornamos, porque isso aí
ninguém vai conseguir fugir. Nós retornamos ao mundo espiritual. E depois daquele processo todo, né, de despertamento, nós somos preparados. Existe um tempo de preparação para esse espírito. Da mesma forma, né, Célia, que nós temos o nosso tempo aqui na Terra, a providência divina vai fazer com que a gente retorne ao mundo espiritual. Lá eles também vão ter esse tempo marcado de retornar para cá. Então, é o tempo marcado pela providência, ou seja, quando esses amigos espirituais, quando esses espíritos que têm essa responsabilidade nos consideram aptos para uma nova reencarnação, nós somos convocados para escolhermos essas provas. Exatamente. E vai ser em função do que nós fizemos. Muitas das vezes, como nós fomos esclarecidos aonde erramos, nós vamos, evidentemente, corrigir esse erro. Nós vamos escolher as nossas provas. Então, é por isso que, muitas das vezes, nós não podemos reclamar do que estamos passando hoje. Porque foram escolhas nossas. E ainda... Nós estamos falando do esquecimento. Do esquecimento. Nós esquecemos, mas tudo foi escolha nossa. E ainda que não tínhamos condições de escolher, por ignorância, por grau evolutivo, por maturidade espiritual, ainda que não pudéssemos escolher. O que nos foi determinado para passarmos aqui é o que nós necessitamos. É o que nós necessitamos. É o que nós precisamos. Quando nós não temos a maturidade, né, Célia? Quando nos nossos filhos não têm a maturidade de escolha, nós não escolhemos para ele. E sempre escolhemos o que é melhor. Ninguém pergunta àquela criancinha qual é a creche que ela quer ir. E embora ela muitas das vezes até reclame da escolha dos pais. Mas lá na frente, eles vão ter a oportunidade de perceber que foi a melhor escolha, como nós também. E mesmo reclamando, durante um tempo, vai ter que seguir. Serão os pais que escolherão. E normalmente se escolhe o melhor. Ninguém quer o pior para o seu filho. Porque o nosso pai, porque esses amigos espirituais escolheriam, quando não podemos, o pior para a gente. Não tem lógica, não tem sentido. E Kardec continua, né, Célia? O espírito goza sempre de seu livre arbítrio. É em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, ele escolhe as provas da vida corporal e que, no estado de encarnado, ele delibera se fará ou não. E escolhe entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Então, olha só, né? Pode ser? Não, é porque quando você começou, o espírito goza do seu livre-arbítrio, eu lembrei do programa passado, que nós falamos da Alcione. Sim, né? Sim, vamos lembrar agora. Né? O livro Renúncia. Isso. Lembra que nós ficamos? O título do livro é Renúncia, de Emmanuel, e a personagem principal é a Alcione. Perfeito. É o livro de Emmanuel, muito linda essa história. E quando falou aqui, o espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, ela vivia numa esfera superior e ela pede para ela reencarnar. Ela não tinha mais, ela não precisava mais reencarnar. Mas ela pede para reencarnar porque há uma alma querida aqui ainda em sofrimento e ela quer vir para ajudar, para resgatar esse espírito. Aí chega que vamos ler o livro, porque é muito lindo. Né? Então, esse livre-arbítrio nos permite fazermos as nossas escolhas. Sempre. Boas ou mais. No mundo espiritual. Pro bem ou pro mal. Ou quando aqui encarnado. Porque, veja só, o nosso livre-arbítrio, ele nos diz aqui, Célia, permite que nós escolhemos as nossas provas. Eu vejo tudo que eu fiz de equivocado
E eu escolho o que eu quero fazer aqui quando encarnar. Mas chegando aqui, com o esquecimento do passado e com o meu livre-arbítrio, eu posso seguir tudo aquilo que eu combinei lá em cima ou não, fazer tudo o contrário. Olha, é o que ele nos diz aqui, né? Negar, simplesmente, tudo aquilo, todo o bem que eu vim programado para fazer e fazer o mal. A gente sempre comenta, né, Célia? A gente vem com uma quantidade de contas a ser pagas, né? Boletos a serem pagos. A gente pode liquidar, sair daqui com esse carnê zerado, ou muitas das vezes sair com esse carnê um pouco abatido, ou em algumas situações a gente pode agravar, não pagar nenhuma fatura dessa boleta e adquirir um novo carnê ainda, porque a gente se comprometeu mais ainda. Isso não quer dizer que o espírito vá retrogradar, mas ele vai ter que voltar novamente com compromissos a serem sanados mais severos do que nessa encarnação. E aí, no finalzinho da nota de Kardec, do primeiro parágrafo da nota de Kardec, Kardec nos diz: se nós triunfamos nas nossas provas, nós nos elevamos. Exato. Se sucumbimos, vamos ter que recomeçar. Olha só, se a gente se sai bem nas nossas provas, a gente se eleva. Se a gente sucumbe, a gente não é rebaixado, a gente repete. Eu gosto sempre de fazer essa analogia com a nossa sala de aula, né? Nossa sala de aula. Para que a gente possa entender. Aquele aluno que não... aproveitamento zero daquela série, naquele ano, a punição dele vai ser não ir para o ano seguinte. Mas ele não vai ser rebaixado ao ano anterior. Ou seja, ele estava na terceira série, ele pode não ir para a quarta, mas ele não vai ser rebaixado para a segunda. Ele vai permanecer na terceira. É assim a condição espiritual. Quer ler, Célia? Leio. Próximo parágrafo, né? Até aí nós tínhamos visto, né? Isso. Agora nós vamos entrar numa fala de Kardec que a gente não tinha ainda lido. Então, continua a nota de Kardec. Ao retornar à vida corpórea, a sair da erraticidade... Encarnou. E reencarnar, ao retornar à vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas. E elas podem até ser-lhe reveladas em certas circunstâncias. Mas isso só acontece pela bondade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com um fim útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade. Então, quando Kardec diz assim, ao retornar à vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, muitos de nós vai falar assim, mas eu perdi por completo. Não lembro de nada. Não lembro de nada. Nunca lembrei de nada. Já tenho 90 anos e não me lembro de nada. Mas todas as vezes em que a gente coloca esse corpo material para repousar, o nosso espírito retorna ao mundo espiritual. Existe sempre a ligação, não existe esse rompimento, porque se romper, esse espírito não volta mais, é o laço... É o laço que mantém essa ligação do espírito ao corpo. Então, a gente... É o cordão de prata, né? O cordão de prata. Cordão de prata. A gente retorna ao mundo espiritual. Então, esse momentaneamente
é esse retorno. E quando Kardec nos diz que quando a gente lembra, né, pode ser reveladas em algumas circunstâncias, ele nos diz que isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores. Com um fim útil. Que o fazem espontaneamente e com um fim útil. Tem que haver uma necessidade, não jamais pode ser por para curiosidade. Satisfazer a vã curiosidade. E aqui a gente tem que abrir um parênteses, né, Célia, para fazer. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas que queriam saber por curiosidade, por curiosidade. Saber o que foi em vidas passadas, né? Então, essas terapias, muitas das vezes nós falamos aí, né, regressivas e tudo mais, é preciso que a gente tenha muito cuidado com relação a isso, porque ela só pode ser aplicada quando houver um fim útil. Não é que ela não possa ser aplicada. Pode. E só vai ser permitido pelos espíritos, como eles dizem aqui, pela vontade deles, né, quando houver uma finalidade útil. Então, é possível, sim, se fazer uma regressão quando se tiver uma finalidade que seja útil. Os espíritos vão identificar que há uma necessidade. Então, pode haver. Mas curiosidade, né, Célia? Essa regressão que muitas das vezes a gente procura, ela muitas das vezes por curiosidade, né? Não, na grande maioria das vezes por curiosidade, né? Mas ela vai até a um determinado pontinho. Perfeitamente. A gente costuma falar, vai até a página 5, depois não passa mais. Porque aí não é mais permitido. Não é mais permitido. E tem uma outra situação, Nivaldo. Quantas vezes, pelo desdobramento do sono, a gente sonha com situações aonde nós estamos envolvidos e estamos fazendo coisas assim absurdas. E a gente retorna, quando a gente retorna ao corpo físico, a gente retorna assustados. Como eu estava fazendo aquilo? Muitas das vezes estava assim, aí em encarnações aí passadas. Fizemos sim. E aí essas certas circunstâncias que nos permite ver. Você falou, né, Célia, nesse desdobramento, quando estamos em repouso do espírito, em que nos vemos em determinadas cenas, que pode ser do passado, Célia, mas pode ser coisa atual. Porque a gente vai, no próximo capítulo, estudar exatamente essa emancipação da alma. Vai ser o nosso próximo estudo. Nessa emancipação da alma, nós vamos ver a possibilidade de nós, em espírito, nos encontrarmos com outras pessoas encarnadas que vivem hoje, mas nos encontrarmos em espírito. Então, é possível isso? É. E Kardec vai nos explicar um pouco mais sobre isso no nosso próximo tópico de estudo. Então, continuando a nota de Kardec. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque dependem da maneira pela qual se cumpre a vida atual e da escolha posterior dos espíritos. Sabe quando a gente vai quando a gente procura a cartomante, o jogo de búzios? Porque na tua próxima existência não existe isso. Não tem como. São elos. Não tem. Então, a minha existência atual, ela é consequência daquilo lá que eu plantei. Com certeza. E a minha existência futura, ela vai ser em função do que eu estou fazendo aqui. Ou seja, Célia, nós não podemos falar numa colheita... Isso, sem ter plantado. Né? Então, não pode se dizer para você, olha, você vai colher manga. Se você não plantou pé de manga, você não plantou mangueira, você não plantou abacateiro. Então, como é que você vai determinar exatamente isso? E Kardec é taxativo.
As existências futuras em nenhum não caso podem ser reveladas em nenhum caso. Porque isso tudo vai depender, Célia, a gente sabe do esclarecimento que nós vamos ter e da nossa nova programação que a gente vai permitir, a gente vai fazer juntos, em muitos dos casos, com a equipe dos espíritos para ver o que é melhor para nós. Não dá para antecipar. Esse parágrafozinho de Kardec é claríssimo. Não dá para antecipar. Por que não pode antecipar? Por que eu não posso... ninguém pode me falar o que eu vou ser lá no futuro. Não pode, porque vai depender do que eu faço agora. De como eu ajo, de como eu penso, de como eu sinto agora. Não dá para você. É a minha plantação. Eu vou plantar e vou colher depois. Continuando Kardec. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito. Porque, mesmo não lembrando delas com precisão, o fato de as ter conhecido na erraticidade e o desejo de repará-las o guia por intuição e lhe dá o pensamento de resistir ao mal. Quantas vezes nós já falamos aqui, né, Nivaldo, que nós somos preparados no mundo espiritual para reencarnarmos e termos sucesso. Nós sabemos, nos é mostrado todas as nossas falhas, todos os nossos deslizes. E nós escolhemos. A nossa consciência nos fustiga para que reparemos aquilo, e a gente vem para isso. E Kardec, mais uma vez, né, Célia, traz para a gente assim, de uma forma contundente, né? O esquecimento das faltas cometidas não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Porque a gente, muitas das vezes, fala isso até hoje, né? Puxa vida, como é que eu vou corrigir se eu não lembro onde eu errei? Mas no momento em que nós erramos e renascemos, o nosso espírito, ele foi preparado, ele já traz essa maturidade. Hoje, a gente já sabe o que é o certo e o que é o errado, né, Célia? Mas nós já vivemos, com certeza, épocas em nossas vidas, naquele mundo ainda mais rudimentar que hoje estamos vivendo nesse planeta de prova e expiação, em que nós não respeitávamos um ao outro. Nós brigávamos pela comida. Você falou isso aqui em um dos programas, né? E hoje a gente já tem essa consciência do nosso irmão. A gente já não comete as atrocidades que a gente cometeu no passado, porque o nosso espírito amadureceu. E é esse amadurecimento que faz com que a gente, embora não lembre do que erramos, a gente, nessa encarnação, haja de uma forma melhor do que nós agimos na encarnação passada. Nessa nota, Nivaldo, quando Kardec diz assim, o fato de as ter conhecido na erraticidade, a espiritualidade está cansada de nos dizer, de nos mostrar... Nós tivemos esse conhecimento lá. Que tomamos conhecimento quando na vida espiritual. E o desejo de repará-las, porque isso é lei do nosso Pai. Você contraiu uma dívida, você tem que pagar essa dívida. E o desejo de repará-las o guia por intuição e lhe dá o pensamento de resistir ao mal. E aí eu lembro, Nivaldo, que você comentou em algum programa como é esse pensamento de resistir ao mal. Da regra áurea, que você falou. É você se questionar, né, Célia? Se você se questionar... Se nós nos questionarmos, se em algum momento, né, Célia, a gente sempre diz isso, se em algum momento nós tivermos dúvida sobre uma determinada ação nossa, sobre um determinado pensamento nosso, uma fala nossa,
é fácil saber se devemos ou não dar continuidade a ela. Como? Fazendo aquela pergunta. Será que eu gostaria que alguém pensasse isso de mim? Falasse isso para mim ou fizesse isso comigo? Se a resposta for negativa, eu também não devo fazer com a outra pessoa. Se você disse, é a nossa regra áurea, que Jesus trouxe para nós. Então, esse pensamento de resistir ao mal, é só a gente se colocar lá naquela posição. Ninguém é tão assim, inconsequente, desprovido de entendimento, né? Ninguém. Nós já temos a... E continua Kardec. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. E aí nós temos que lembrar, né, Nivaldo, que nós temos tanto aqueles espíritos que a nossa família espiritual, que torce, que faz de tudo para que a gente avance, mas também nós temos aqueles espíritos que não interessam, que para eles não interessa, né? a nossa evolução. E aí nós vamos lembrar do livre-arbítrio. Porque eu vou ouvir o lado que eu quiser. Se eu não tiver esse pensamento de resistir ao mal, eu vou ouvir o outro lado, com certeza. É aquela historinha, né, Célia? Nós temos aqueles dois lobos, né? O bom e o mal. Quem vai vencer? Aquele que a gente alimentar. Então, se você alimenta com prece, com fervor, com desejo de acertar, você vai estar alimentando o lado bom. E aí a gente pode assim questionar, mas poxa vida, se eu tenho uma família espiritual, por que eles não me socorrem? Me impedem de fazer essa coisa má? A gente tem que ir aqui para cima mesmo na resposta de Kardec, falar no livre-arbítrio. Porque eles não impedem, eles só nos dizem a todo momento, eles nos intuem a todo momento, não faz. Pega o Evangelho, abre, lê, não responde agora, diminui a velocidade do teu carro. Não, olha, o sinal vai fechar. E a gente faz ouvido de mercador, a gente vai embora. Então, impedir, eles poderiam. Eles nos sopram o tempo todo, né, Célia? Eles preocupam conosco o tempo todo. Eles poderiam impedir isso? Poderiam. Mas cadê o nosso mérito? Nosso livre-arbítrio. De ter feito a escolha certa. Então, a gente precisa colocar essa regrinha áurea dentro das nossas vidas, dos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Toda vez que a gente olhar para um irmão, a regra áurea. Toda vez que a gente for tomar qualquer atitude, regra áurea. Porque é ela que vai nos nortear. E na hora da prova, né, Célia, das nossas provações, não adianta querer que eles passem por nós. Somos nós que temos. Porque quem plantou? Nós é que temos que fazer. Eles podem nos orientar, nos incentivar. É como aquela mãe, né, que diz ao filho, vai estudar, você tem prova, vai estudar, você tem prova. Então, ela age exatamente como os bons espíritos para nós. Estão sempre te orientando, te incentivando. Agora, se você tomou aquilo como uma verdade, estudou, na hora da prova você vai tirar um 10. Agora, se não adianta você na hora da prova... A mãe não vai lá fazer a prova. A tua mãe não vai fazer a prova e nem você pedir que ali você psicografe e a prova seja resolvida. Porque qual é o mérito? Qual é o seu mérito nisso? Né? Então, essa regra áurea, o nosso livre-arbítrio, a nossa intuição nos guiam sempre pelo caminho reto. Mas a gente se acha esperto e acha que pode escolher atalhos. Então, continuando.
a nota de Kardec. Kardec ainda, né? Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, sempre pode saber o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Então, a gente não conhece, eu não tenho conhecimento do que eu fiz em encarnações passadas, porque quando a gente fala o que eu fiz no passado, não é na última encarnação, são todas elas, porque a gente vem endividado há muito tempo. Não é de uma única encarnação, não. A gente vem com dívidas prolongadas. Prolongadas de tantas encarnações passadas. E quando ele diz que sempre pode saber o gênero das faltas que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante, basta estudar a si mesmo. E aí Santo Agostinho fala o que pra gente? Perfeitamente. Na questão que nós vamos chegar lá daqui a um tempinho ainda, na 919. Conheça-te a ti mesmo. E só para a gente fazer uma ilustração, né, Célia? Quando a gente fala de caráter, né, como ele diz aqui, o caráter dominante, só para a gente definir o que é caráter, né? A gente muitas das vezes fala caráter, personalidade, temperamento, a gente faz assim uma... Mas o caráter, ele é formado pelos traços morais do indivíduo. É ele que indica a forma que a gente vai agir e reagir. Esse é o nosso caráter. Esse é o nosso caráter. Tá? E quando aí a gente... Kardec ainda nos diz, basta estudar a si mesmo e julgar do que foi. Não pelo que é, mas pelas suas tendências. Então, a gente não tem que se culpar de estarmos aqui. Perfeito. A gente não tem que se culpar de sermos devedores. Não temos. E aí, mas a gente também, a gente não tem, hoje eu sou assim, mas eu tenho a tendência para fazer aquilo. Eu me controlo, eu me reprimo, eu dou ouvido às minhas intuições. Então, eu reprimo aquela tendência. Aí o seu caráter, você vai definir o seu caráter. O meu caráter. Se vai ser um bom caráter ou não. A gente sempre fala assim, né? Mas o fulano tem um bom caráter. Porque ele tem traços morais que levam ele a agir bem. Ou o contrário, né? Aí faz esse bom caráter, né? A gente age bem, mas então por que a gente está aqui? Por que a gente age bem? Mas aí tem lá atrás. Estamos exatamente para a gente fazer essa correção. Somos endividados, temos ainda. Nivaldo, eu acho que nós não vai dar tempo. Nós estamos chegando ao final do nosso horário e ainda ficou. Esse assunto é um assunto muito aprofundado, né? Kardec traz para nós isso aqui tudo. A gente não pode correr porque é uma coisa que nós precisamos estar muito solidificado no nosso entendimento, porque desse entendimento, Célia, a gente vai poder seguir firme nas outras questões aqui para frente. Então, nós não podemos passar assim, rápido, nem batido né? Por determinados aprofundamentos para que a gente possa ter um entendimento, a compreensão mais para frente. Porque todo essas perguntas, essas respostas de Kardec da espiritualidade são questionamentos nossos. A gente pergunta a todo momento, a gente escuta falar o véu do passado. O que é o véu do passado? Hoje nós já sabemos. Você falou aqui nessa necessidade de nós querermos saber as nossas vidas passadas, né, Célia? E até muitas das vezes futura. Quantos de nós já não pensamos assim, pensamos até hoje? Então, é importante a gente
aprofundar A gente não pode ficar lendo... as faltas cometidas não são obstáculos à melhoria. Então, mas não são obstáculos por quê? Por quê? Né? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos voltar esse finalzinho aqui de Kardec e vamos entrar, então, no novo tópico que vamos falar sobre emancipação da alma. Então, meus amigos, chegamos ao final de mais um estudo. Queremos agradecer a vocês do fundo do coração. Para nós é um prazer muito grande, uma alegria estar aqui com vocês todas as segundas-feiras, principalmente tendo a oportunidade de fazer esse estudo do Livro dos Espíritos, que para nós é enriquecedor. É um elo, uma divisão das nossas vidas. Então, que nós tenhamos uma excelente semana, que vocês possam estar sempre vivenciando essa experiência, levando para a vida de cada um de vocês tudo o que aqui nós aprendemos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz.